Pedir para você, antes de nós orarmos, vamos ler Lucas, capítulo 23, versículos de 33 a 46. Diz assim a palavra do Senhor: e quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse-lhe Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. A minha pergunta para você, nessa manhã: em qual das cruzes que você está? Em qual lado da cruz de Cristo que você está? O que é a Páscoa? Páscoa é a celebração em que se comemora a conquista da liberdade dos hebreus que viviam como escravos no Egito. Os hebreus que viviam como escravos, eles eram os israelitas, o povo escolhido por Deus. E esse povo foi escravizado no Egito por muito tempo. Foi por um período de 400 anos, período que só terminou depois que Deus decidiu enviar Moisés para libertar aquele povo. Foram várias tentativas de Moisés para libertar o povo, sabe, mas as tentativas falhavam, porque Faraó, que era um tipo de rei naquela época, sabe, ele sempre endurecia o coração, rejeitando a ideia de deixar o povo de Deus ir. E como castigo, então, Deus enviou 10 pragas ao Egito, sendo a última dessas pragas a pior, que foi a morte dos primogênitos. E a última praga, que foi a morte dos primogênitos, ela foi assim: numa noite, o anjo da morte, ele passou pelas casas do Egito, por todas as casas, matando o primeiro filho de cada família. E no outro dia, o Egito amanheceu em pranto, eram todos chorando, eram todos de luto e com muita dor. Até Faraó tinha perdido o seu primeiro filho. Foram muitas mortes, mas os filhos dos hebreus, os filhos do povo de Deus, eles escaparam vivos, porque antes desta tragédia acontecer, o povo de Deus tinha sido avisado para que matassem um cordeiro que fosse novo e sem manchas, e que passassem o sangue dele sobre os umbrais das portas das casas. Fazendo isso, as famílias
das casas marcadas com o sangue, elas ficariam protegidas, pois a morte, ao passar naquela noite, passaria por cima. Passaria por cima da casa que estivesse marcada com o sangue do Cordeiro, e o anjo da morte não teria poder sobre os filhos do povo de Deus. Passar por cima. De onde vem o termo, sabe que no hebraico é o passar, que significa passar por cima. Nenhum dos primogênitos entre os hebreus morreram, porque a parte de cima das portas das suas casas tinham sido marcadas com o sangue de cordeiro, e o anjo da morte não teve como vencer, ele teve que passar por cima daquelas casas. Finalmente, depois disso, Faraó então deixou o povo ir, dando liberdade àqueles escravos. Assim, igreja, foi a Páscoa no Velho Testamento, o livramento da morte e a celebração da saída do povo de Deus do Egito. A Páscoa no Velho Testamento foi a celebração da saída do povo de Deus da terra de escravidão. E todos esses acontecimentos já apontavam para o sacrifício de Jesus, que um dia iria ser feito no Calvário. A Páscoa que nós cristãos celebramos hoje é a Páscoa do Novo Testamento, que é a passagem da morte para a vida. Páscoa para nós é a ressurreição de Jesus Cristo após ter sido morto na cruz do Calvário. No Egito foi derramado o sangue dos cordeiros, sabe, que não tinham manchas. No Calvário foi derramado o sangue de um único cordeiro, o cordeiro sem manchas, o cordeiro sem erros e sem pecados. O cordeiro sacrificado no Calvário foi Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus foi crucificado e o seu precioso sangue foi derramado para o perdão dos nossos pecados. João, capítulo 1, versículo 29, está dizendo assim: João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, igreja, que tira o pecado do mundo. Por muitos anos nós vivíamos como escravos do pecado. E porque o pecado gera morte, nós estávamos todos nós condenados a morrer. Mas no passado, Deus enviou Moisés para libertar aquele povo, o seu povo. No presente, Deus envia o seu próprio Filho para nos libertar. A palavra de Deus, ela diz que nós fomos libertos pelo precioso sangue de Cristo. Por isso nós podemos afirmar que Jesus Cristo é o quê? O nosso Cordeiro Pascal. E a marca do sangue deste Cordeiro, do Cordeiro de Deus, está em nossas casas e em nossas vidas. Nós temos a marca de Cristo, a marca do sangue do Cordeiro. E essa marca é a garantia de que o anjo da morte nunca terá poder sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos filhos. Por isso, neste domingo de Páscoa, aí aonde você está, levante as suas mãos, louve e adore ao Senhor nosso Deus, glorifique a Jesus
pelo sacrifício que foi feito no Calvário. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que te dá a paz. Ele foi sacrificado e morreu em nosso lugar. No terceiro dia, Ele ressuscitou e agora Ele vive para todo sempre. E a igreja pode dizer um amém bem forte. Amém. Apocalipse, por favor, não coloca antes de eu pedir os versículos, porque senão vai tirar a atenção do pessoal. Apocalipse, obrigado. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. João, na ilha de Pátimos, ele teve a visão de Jesus ressuscitado. Diz assim no versículo 17, e eu, assim João dizendo, e eu, quando vendo Jesus cair aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e amém, e tenho as chaves da morte e do inferno nas mãos, oh glória! E tenho a chave das mortes do inferno na mão. Nem a morte e nem o inferno tiveram poder sobre Jesus. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte para que eu e você vencêssemos na vida. Ele venceu a morte para que eu e você vivêssemos em paz. Ele venceu a morte para que eu e você ganhasse uma nova esperança. Ele venceu a morte para que eu e você tivéssemos a garantia de uma vida eterna no céu para todo sempre. Aleluia! O Calvário não aconteceu por acaso. Cristo veio para morrer e a morte na cruz sempre esteve em seus planos. É certo que um dia todos nós aqui iremos morrer. Mas não foi com o objetivo de morrer que nós nascemos. Nós nascemos para cumprir os propósitos de Deus. Sabe, depois, se Jesus não voltar antes, claro, nós naturalmente iremos morrer. Mas com Jesus foi diferente. Ele nasceu com o objetivo e com a missão de morrer. Ele nasceu para dar a sua vida por mim e por você. Ele profetizou várias vezes que veio para morrer. Olha aí, João capítulo 10, versículo 11, está dizendo, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Dá a vida pelas ovelhas. Cristo não foi para a cruz somente por inveja ou apenas por Judas ter traído por uma quantia de dinheiro. Cristo não foi para a cruz somente porque Pilatos o condenou por covardia. Cristo foi para a cruz porque o nosso Pai que está no céu o entregou por amor de nossas vidas. João 3,16 está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a igreja comigo, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Na cruz Deus mostrou o seu grande amor por nossas vidas. Na cruz Deus não poupou o seu próprio Filho para nos salvar. A cruz de Cristo
é a porta, sabe? A nossa porta de saída do Egito. A cruz de Cristo é a libertação da escravidão dos nossos pecados. A cruz de Cristo é a nossa Páscoa, onde nós passamos da morte para a vida, uma vida plena com Deus. Na cruz, Jesus pregava o seu último sermão. Um sermão pregado somente para duas pessoas. Uma à direita e outra à sua esquerda. Duas pessoas que nunca quiseram nada com Deus. Duas pessoas que com certeza por muitas vezes rejeitaram a Cristo. Essas duas pessoas eram dois ladrões que agora estavam crucificados ao lado de Jesus e como consequência dos seus erros, eles estavam esperando a morte. E ali do alto do Calvário, pregado numa cruz, Jesus pronunciou 7 palavras. Palavras que até os dias de hoje, elas continuam impactando o mundo. E a primeira palavra foi a palavra de perdão. Lucas 23, 34. Então Jesus disse, palavra de perdão, Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. A primeira palavra falada por Jesus nas cruz nos faz entender que não há evangelho sem perdão. Não há salvação sem perdão. Nos faz entender, sabe, que é impossível ser cristão sem praticar o perdão. E que se alguém não perdoa, é porque ainda não pertence à família de Deus. Igreja, o perdão é uma necessidade. Quem não perdoa não tem paz com Deus. Quem não perdoa não tem paz com a pessoa. Quem não perdoa não tem paz consigo mesmo. Nós temos que perdoar, e não é somente porque é uma ordenança da palavra de Deus, mas nós temos que perdoar porque nós também não somos perfeitos. E por todos nós não sermos perfeitos, nós podemos dizer, sabe o quê? Que não existe sequer uma pessoa salva que um dia não tenha sido perdoada. Na verdade, o perdão beneficia mais aquele que perdoa do que aquele que é perdoado. Porque perdoar é liberar o ofensor para não ter que ter essa pessoa, sabe, o tempo inteiro, todos os dias na mente. Você sabe do que eu estou falando. E aí, às vezes, a pessoa que te ofendeu nem está lembrando mais de você. Ela não está nem aí para você. Mas porque você não perdoou, você continua com ela todos os dias no seu pensamento. Você deita pensando nela. Você acorda pensando nela. Você vive pensando nela. E talvez a pessoa que te ofendeu
aparentemente pode estar até vivendo uma vida tranquila e feliz. E você, por não ter perdoado, continua aí triste, atribulado, amargurado e preso ao passado. Perdoe. Perdoe e liberte essa pessoa que está aprisionada dentro de você. Está certo que talvez essa pessoa que te ofendeu não mereça seu perdão, mas mesmo assim você precisa perdoá-la. Você precisa perdoá-la. Porque você também não merecia o perdão de Deus. Mas você acabou sendo perdoado através do sacrifício de Jesus no Calvário. De nenhum de nós aqui merecíamos o perdão, mas mesmo assim, Deus, pela sua misericórdia infinita e o seu amor eterno, nos perdoou. Perdoar, meus queridos, é abrir mão dos nossos direitos. Você está certo. Aquela pessoa realmente te prejudicou. Mas você abre mão dos seus direitos e pronto, e perdoa. Você deixa o seu ofensor ir embora, sem ele ter que pagar nada. Por isso nós podemos dizer, meus queridos, que o perdão, ele é de graça para quem recebe, mas às vezes custa muito caro para quem dá. Se eu sou um colecionador de vasos, sei lá, muito caro, e você vai à minha casa e porventura quebrou um vaso e ele custa $1 milhão e você agora não tem como pagá-lo. Eu poderia lhe colocar numa cadeia, lhe processar, mas eu vou resolver. Eu vou lhe perdoar. Você não precisa pagar nada. Você pode ir embora. O perdão custa muito para quem dá e não custa nada para quem recebe. Veja o perdão que Deus nos deu. Deus nos deu um perdão assim, para nós ele foi de graça. Mas para Deus custou um alto preço, o preço do sangue do seu único filho derramado no Calvário. Quem você precisa perdoar agora? Gente, tivemos um culto aqui sexta-feira. Deixa eu botar na água aqui. Foi de 3 horas. Então, por favor, não tenha pressa de ir embora para casa hoje. Ó. Já pode trazer mais água para mim, por favor? Obrigado. Quem você precisa perdoar agora? Talvez o seu pai ou a sua mãe, seu marido ou a sua esposa, talvez o seu irmão, o seu amigo, talvez, sabe, o seu vizinho, o seu patrão, talvez o seu colega de trabalho, talvez até mesmo o seu pastor. Quem você está precisando perdoar? Essa falta de perdão está te corroendo por dentro. Eu gostaria de te lembrar que o perdão não faz a outra pessoa correta, mas o perdão te faz livre. Thank you.
Jesus ali no Calvário, ele clama a Deus, expressando suas primeiras palavras na cruz: Pai, perdoa esta gente. Ele estava intercedendo, sabe por quem? Por aqueles que estavam lhe fazendo mal. Talvez você ainda não tenha conseguido perdoar alguém que tenha lhe feito mal no passado. Talvez alguém que tenha falado mal de você, alguém que tenha lhe traído, alguém que tenha lhe maltratado, alguém que tenha te roubado, alguém que tenha, sabe, te envergonhado ou te decepcionado. Independente do que essa pessoa tenha feito com você, faça como Jesus fez. Perdoe, pague o mal com o bem. Então perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seus filhos, perdoe seu esposo, perdoe sua esposa, perdoe o seu amigo, a sua amiga, perdoe o seu inimigo. Porque se você perdoar, já colocaram, né? Ah, não, está lá só para mim. Sorry. Porque se você perdoar, um dia você vai ouvir as seguintes palavras, Lucas 23, 43. Hoje você estará comigo no paraíso. Você quer ouvir essas palavras? Sabe, você vai precisar perdoar. Hoje você estará comigo no paraíso. Segunda palavra na cruz, palavra da salvação. Foi uma palavra com uma promessa de salvação eterna. Não há nada mais triste do que um cristão viver sem a certeza da salvação. Porque duvidar da salvação é duvidar do sacrifício que foi feito no Calvário. O primeiro ladrão da cruz, ele blasfemava Jesus, ele dizia assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele sentia que precisava de Jesus, e que talvez Jesus pudesse até fazer alguma coisa por ele. A atitude deste ladrão incrédulo, sabe, ela tem sido hoje a mesma atitude de muita gente. Se tu és Deus, então me faça sair dessa dificuldade. Me cure dessa doença. Me dê um novo emprego. Se tu és Deus, então arruma um casamento para mim. Me dê uma casa nova. Me dê um novo carro. Muitas vezes nós estamos ao lado de Jesus pensando só nas coisas que Ele pode fazer por nós aqui na terra. E esse ladrão não estava arrependido dos seus pecados. Ele nem estava preocupado com a sua eternidade. Ele queria apenas receber a bênção em descer daquela cruz e depois voltar à sua vida de pecado. Pessoas que seguem a Jesus somente por interesse, elas também são assim. Depois de elas receberem a bênção, guess what? Elas vazam a área. Você nem vê mais na igreja. Pedir a Deus um emprego, uma casa, uma cura, um casamento, uma solução para um problema, não é errado não, gente. Mas as nossas necessidades, elas não podem ser maior do que a nossa motivação de seguir a Jesus. Nós temos que seguir e adorar a Deus, não pelo que Deus dá, mas pelo que Deus é. Segundo ladrão, arrependido, ele dizia ao outro ladrão assim, Lucas 23, 40 e 41. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez.
porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Primeiro passo para a bênção é reconhecer a nossa situação diante de Deus. É reconhecer que o seu problema não é a falta de alguma coisa aqui nessa terra. É reconhecer que o seu problema talvez seja estar vivendo uma vida longe de Deus ou uma vida sem compromisso com Deus. É reconhecer que muitas vezes as coisas podem estar indo de mal a pior, porque você não está dando o primeiro lugar a Deus na sua vida. Mas hoje, você tem a oportunidade para poder mudar a sua história. Então, por que você não experimenta colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida? Por que você não passa a ter uma vida completamente de compromisso em servir a Deus? Chega de remar contra a correnteza. Pare de sofrer. Arrependido, o ladrão, ele disse assim, olha, Lucas 23, 42, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Estava reconhecendo que ele era rei. Muitas pessoas estão aceitando a Jesus somente como Salvador. Mas esse ladrão que estava ali, ele estava aceitando a Jesus também como rei, reconhecendo que ele era o rei e reconhecendo ele como Senhor na sua vida. Muitas pessoas hoje estão querendo somente o perdão do Salvador, mas não estão dispostos a ajustar as suas vidas conforme a vontade do Rei. Esse ladrão já não queria nem mais mesmo, descer da cruz. Ele estava olhando para o lado espiritual. O que ele queria mesmo era a sua salvação. Ele estava agora olhando, era para o alto. O que ele queria era entrar no reino de Deus. Terceira palavra na cruz de Jesus foi uma palavra de cuidado. João capítulo 19, versículos 26 e 27. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Maria, a mãe de Jesus, precisava de consolo por causa da crucificação do seu filho. Aquelas mãos que ela segurava de pequeno, agora elas estavam, pregadas na cruz. Aqueles pés que ela tinha ensinado a caminhar, agora eles estavam pregados na cruz. Aquele rosto que ela costumava acariciar, agora estava sendo, sustentando uma coroa de espinhos pregado na cruz. Aquela mãe estava sofrendo. Talvez, mãe, você que está aqui, você que está me ouvindo, você também esteja sofrendo pelos seus filhos. Quase todos tinham abandonado Jesus, mas aquela mãe, ela continuava ali. Mãe, não abandone seu filho. Mãe, não abandone sua filha. Você, mãe que me ouve, você, mãe que tem sofrido, não desista do seu filho, não desista da sua filha, corra para os pés da cruz. Enquanto houver tempo, haverá esperança. E Jesus, preocupado com a mãe, ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho. E depois ele, apontando para a mãe, ele disse para João: João, eis aí a tua mãe. Muitas pessoas que estão ao nosso redor, elas podem estar precisando de um ombro amigo. O exemplo deixado por Jesus a todos nós ali na cruz é que nós devemos preocupar, e cuidar das nossas famílias.
Já ligou para o seu pai nessa manhã? Já ligou para a sua mãe nesse dia de hoje? Já ligou para o seu filho? Já ligou para a sua filha? Quarta palavra, a palavra de desamparo, Mateus 27, versículo 46, está dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Esse era o momento mais difícil de Jesus. Pregado na cruz e impossibilitado de se mexer, ele estava ali pagando o preço dos nossos pecados. Jesus, naquele momento, ele experimentava a ausência do Pai, e por isso ele perguntou: Deus meu, por que me desamparastes? Porque Jesus foi desamparado. Porque ele foi desamparado pelo Pai. Diz a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, o quê? O quê? Os nossos pecados. Jesus, naquela hora, ele carregava os nossos pecados. E como o pecado é a causa da separação entre o homem e Deus, Jesus acabou experimentando por algum momento, o desamparo do Pai, devido à multidão de pecados que ele carregava, que estava sobre a vida dele naquele instante. Os meus pecados e os seus pecados estavam sobre ele, e Deus Pai, por um momento, precisou virar o rosto para o Filho. Deus meu, por que me desamparaste? Deus, por um momento, desamparou o seu Filho na cruz, para nos amparar, para nos perdoar e para nos salvar. Quinta palavra, a palavra de angústia. João capítulo 19, versículo 28, ele está dizendo: tenho sede. Jesus passou 6 horas naquela cruz. E além de ter sentido muitas dores, ele sentiu muita sede. A quinta palavra da cruz foi a palavra do homem perfeito sofrendo as mesmas necessidades que nós sofremos. Como 100% homem, suas necessidades físicas, elas eram iguais às nossas. Jesus, naquele momento, ele teve sede e ele se identificava como cada um de nós, na necessidade e no sofrimento. Qual tem sido a sua maior necessidade? Faça como Jesus, ele não guardou para ele. Ele disse ao Pai: Pai, eu tenho sede. Coloque para fora. Fale com Deus nessa manhã. Qual é a sua maior necessidade? Sexta palavra, palavra de vitória. João capítulo 19, versículo 30, está dizendo: está consumado, ou seja, está concluído, ou seja, está acabado. A sexta palavra da cruz foi a palavra do Deus vencedor, foi a palavra do dever cumprido. A sexta palavra na cruz, meus queridos, foi mostrar que a tarefa de salvação estava concluída em Cristo. Tudo o que Deus quis fazer tinha acabado de ser concluído. Está consumado. Porque não há outro caminho para a salvação além de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12.
e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. As pessoas que precisam, sabe, que querem ir para o céu, precisam, sabe de quê? De Jesus, só de Jesus. Porque em Jesus tudo foi concluído, o preço foi pago completamente, tudo está consumado. Com essas palavras, sabe, Jesus deixou claro que ninguém mais poderia fazer qualquer coisa pela restauração do ser humano. Jesus fez o trabalho completo por toda a eternidade. 7, última palavra, palavra de entrega. Lucas capítulo 23, versículo 46, diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A 7ª palavra da cruz foi a palavra do Filho de Deus descansando após a luta ganha. A morte para o povo de Deus não significa trevas e nem é o ponto final da vida. Graças ao sacrifício do Cordeiro de Deus no Calvário, nós não precisamos ir a nenhum purgatório e nem precisamos reencarnar várias vezes, sabe, em diversas vidas. Com a morte, nós, sabe, nos encontraremos com Deus para vivermos uma vida eterna. Ao homem foi dado o direito de viver somente uma vez, e depois disso, o juízo final. A atitude de Jesus foi atitude de entrega total nas mãos do Pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Precisamos nos render, igreja, e fazer uma entrega total de nossas vidas para Deus. Você pode entregar a sua vida completamente para Deus nessa manhã? Eram 3 cruzes. E ali no Calvário estava acontecendo uma exata explicação de como a humanidade se encontra nos dias de hoje. Jesus pregou o sermão e ele teve 2 ouvintes, um de cada lado. Na cruz de um lado estava aquele que simboliza os que ouvem e recebem com agrado a palavra de Deus. Na cruz do outro lado estava aquele que simboliza os que não querem ouvir e nem querem nada com Deus. Em que lado da cruz de Jesus você está? Porque na cruz do meio estava aquele que perdoa, o que faz possível o início de um novo tempo em nossas vidas. Em qual cruz que você está? Na da direita ou na da esquerda? Na do lado da que ouve ou no lado da que não ouve? Um dos ladrões estava ao lado de Jesus, mas estava indo para o inferno.
Segura aí, já estou terminando. Judas também vivia ao lado de Jesus, mas também estava indo para o inferno. Eles estavam indo para o inferno porque eles desconsideraram a eternidade. Eles estavam indo para o inferno porque eles se esforçaram para fazer somente o que interessava para eles nesta vida. Mas na cruz do meio, Jesus nos justificou, nos perdoou e nos reconciliou com Deus. Na cruz de Cristo, há poder para mudar o seu destino eterno. Você pode sair daqui, nessa manhã, sabendo que se porventura você for recolhido, que a sua eternidade vai ser no céu, vivendo com o Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso é que nós podemos, declarar Romanos 8, deixa eu ver, o último, Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, está dizendo o quê? A igreja, me ajuda aí, vamos lá, lê bem forte, vamos lá. Páscoa no Novo Testamento significa passar da morte para a vida. Significa a ressurreição de Jesus. Significa um tempo novo nas nossas vidas. Como Jesus, meus queridos, sabe quantas vezes nós temos sim uma sexta-feira de dor. Foi uma má notícia que chegou nas nossas vidas. E aquilo que nós estávamos menos esperando aconteceu e tudo ficou escuro e o céu desabou sobre as nossas cabeças. Como os discípulos, no sábado, quantas vezes nós temos um sábado como os deles, sábado de preocupação. E agora, o que vai ser da minha vida? E agora, o que eu vou fazer? Mas graças a Deus, o domingo chegou. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E porque Ele vive, a nossa esperança pode renascer. E porque Ele vive, nós podemos experimentar um domingo de ressurreição em nossas vidas. E eu lhe pergunto nessa manhã, quais as áreas da sua vida que precisam de ressurreição? O que você deixou morrer que precisa renascer novamente? O que você estava achando, que com muita dor precisaria ser enterrado, mas agora você está ouvindo as palavras do Senhor nosso Deus e você ainda está vendo aí que há esperança. Hoje é Páscoa, domingo da ressurreição, e Jesus está vivo. Igreja, nós entregamos as nossas vidas, não foi para um Cristo morto, mas foi para um Cristo que está vivo. Hoje é o domingo da sua bênção. Vamos ficar de pé?